Obrigada. Agora é o momento de escutar irmã Alba Teresa Catsiel Castilho, colombiana, pertencente à Congregação das Missionárias. Então, antes de mais nada, boa tarde. Vocês não imaginam a alegria tão grande que eu tenho dentro do coração, poder estar aqui em Roma, representando a mulher índia, a mulher camponesa, a mulher africana, a mulher que vive nas grandes áreas urbanas e representar também a vida religiosa. Como mulher, me sinto extremamente feliz e dentro do meu coração há um agradecimento profundo a Deus Pai e Mãe que me deu esse privilégio de poder compartilhar com os senhores bispos e com todos os que estão na sala sinodal, começando por Papa Francisco, compartilhar a realidade que vivem os povos indígenas. Nós fomos fundadas por a mulher na Colômbia, Laura Montoya, e Laura Montoya funda a nossa congregação em 1914, no meio da floresta, no meio do povo indígena. Foi uma mulher que, naquela altura, rompeu uma série de estruturas para poder dedicar toda a sua vida ao serviço dos povos indígenas. O nosso carisma continua ainda hoje e dos 9 países onde está presente todo esse bioma amazônico, nós estamos ali, nesses países, onde a realidade e a situação, principalmente da mulher, é muito triste. Em primeiro lugar, pela grande distância geográfica, outra pela situação da vida da mulher, que é aquela que deve assumir uma série de problemas que está se apresentando no território, sobre a migração. Há muitas razões para o narcotráfico, situações em que a pobreza, no meio de tanta riqueza que nós temos na Amazônia, leva a mulher a sair das grandes cidades e a ir nas grandes cidades. E nessas grandes cidades a situação é muito difícil. Por isso, a presença da mulher neste sínodo, onde podem nos escutar e onde podemos sentir que a igreja está perto de nós, como mulheres, e perto de todo este bioma amazônico, é de grande importância. Portanto, sinto-me feliz de poder estar aqui e de poder representar este grupo, esses povos indígenas, esses povos originários, com todos os problemas existentes e a igreja social, a igreja econômica e política. Portanto, agradeço muito por todos os que estão nos escutando e que tornam possível que tudo isso venha a ser conhecido no mundo. Obrigado. Obrigada. Pedimos agora a Monsenhor Emmanuel Lafon de se apresentar. Bom dia. Falar de enculturação, há vários processos. É uma igreja que tem uma mensagem e que trata de transmiti-los nos códigos de quem vai recebê-lo, do destinatário. Mas talvez este não é o passo da enculturação. Às vezes, como igreja, paramos ali, naquela altura. Esperamos que o missionário aprenda a língua indígena e adapte a cultura, ou se esforce de compreendê-la, pelo menos. Portanto, o missionário torna-se protagonista quando são feitos outros passos, porque são os próprios povos que devem receber essa mensagem nos seus códigos
e devem avaliá-lo e devem ver para que pode funcionar, pode ser bom. E depois há um terceiro processo, que essa mensagem servirá para eles, que poderão estudar os seus hábitos, as suas tradições também, à luz dessa mensagem recebida, ou seja, a mensagem evangélica. Portanto, a mensagem é a de uma igreja estrangeira, aliena, e nós queremos dar mais força aos momentos sucessivos, ou seja, os momentos em que os povos indígenas tornam-se sujeitos e não objeto dessa evangelização. Isso dá um aspecto específico a todo o processo. Portanto, temos que considerar a cultura dos povos indígenas à luz dessa mensagem. De que realmente neste sínodo possamos estar dispostos e dispostas a ouvir a palavra dos povos originários e a palavra dos povos afro e campesinos. Para chegar a isso, precisamos de uma interculturalidade e de um processo de uma escuta sinodal, que essa escuta sinodal é caminhar juntos. E da minha experiência como filha de Santa Laura Montoya, ainda continuamos nessa sinodalidade com os povos originários e nos diferentes países onde estamos presentes. Temos algumas experiências muito próximas dos povos, como é o trabalhar com eles, o plano de vida, o bom viver dos povos originários. E para nós foi uma riqueza muito grande, porque foi nos dar a possibilidade de poder entrar com muito respeito, com muito carinho e, a partir de uma escuta humilde e muito próxima deles, para, junto com eles, poder caminhar. E são eles aqueles que tomaram essas decisões. Nós, simplesmente, nesses lugares, acompanhamos todos esses processos dos povos indígenas na Colômbia, no Equador, Peru, Brasil, Bolívia, Venezuela. É um acompanhamento de perto, isso no respeito de uma riqueza enorme dos povos indígenas em sua totalidade, em sua espiritualidade, em sua cultura, em sua maneira de organizar, em seus ministérios. E, a partir daí, e com eles e deles, nós estamos fazendo o caminho com muita dificuldade, porque a dificuldade das distâncias geográficas, a dificuldade dos problemas que se vivem nestes lugares, da extração, do extrativismo, porque a Amazônia é um bioma extremamente rico, que antes era o quintal e agora tornou-se a praça central, onde todos estão olhando, mas sem ver os povos indígenas, sem não como ajudar esses povos para que sejam eles os protagonistas, mas como poder roubar, tirar, extrair toda essa riqueza dos povos. Então, nós, dessa vizinhança deles, vamos caminhando junto com eles, com dificuldades, com muitas situações complicadas, mas pouco a pouco vamos dando respostas e pensando nessa aposta carismática de Laura Montoya, para poder dar pequenas respostas. A nossa esperança do sínodo é muito grande e é o poder caminhar com os senhores bispos, com os sacerdotes e com todos juntos, com os povos, poder continuar este caminho. Assim que há uma grande esperança e nós queremos que o Espírito atue, o Espírito de Deus, e isso
e assim poderão sair conclusões muito boas para fortalecer os nossos carismas e principalmente para oferecer esse serviço nos lugares onde nós estamos presentes. Obrigada. Obrigada, irmã. Essa é a minha pergunta é para a irmã Teresa. Então, eu estou muito emocionada que a senhora está aqui e representa as mulheres índias, mas a minha pergunta para a senhora refere-se ao processo sinodal. Monsenhor disse que nós queremos que os índios se tornem sujeitos e não objetos. Então, eu me perguntei se a senhora está satisfeita com a maneira em que as mulheres foram incluídas neste processo sinodal. Se a senhora está satisfeita do fato que as mulheres que estão aqui, que representam a União Internacional, que não possam votar, mesmo se representam, como a senhora disse, mulheres índias. Então, eu perguntava a sua opinião sobre o processo sinodal e o papel das mulheres e se é suficiente, na sua opinião. Obrigada. O processo sinodal foi realmente impressionante, porque desde que o Papa Francisco, em 2017, proclamou que teria feito um sínodo especial para a Amazônia, houve um início de trabalho, desde os mais simples até ao mais difícil. Realmente foi um trabalho de discernir, procurar, entender, atuar. E isso estamos fazendo com um pré-sínodo, onde nos reunimos a nível pequeno, nas comunidades indígenas, um pouco maior a nível de vicariato de Deus, onde nos encontrávamos, e, através de algumas perguntas, fomos resolvendo, e principalmente, o que é mais interessante, a participação dos povos indígenas, todos os índios, crianças, jovens, adultos, onde fomos escutando de maneira muito tranquila e onde eles se sentirão sujeitos deste caminho sinodal, o que eles realmente queriam. Por isso, o instrumento Labores é de vital importância para nós, mesmo se, como dizia Papa Francisco, é só para fazer um martírio, porque ele tem que morrer, e esse documento deve morrer para surgir um outro onde todos e todas possamos ter uma opinião. Mas é muito importante esse instrumento e eu, como experiência na congregação, posso contar que na congregação há muitas irmãs que passaram pela Amazônia e com ela fizemos um trabalho muito interessante, desde as irmãs jovens até as irmãs mais velhas e doentes, e todas deram o seu parecer. E nós recolhemos toda essa informação e a enviamos ao sínodo. A nossa participação como mulheres, como se diz em italiano, piano piano, pouco a pouco, vamos caminhando até a igreja para que nos reconheça, porque realmente a presença das mulheres na floresta amazônica foi muito grande. Há muitos poucos sacerdotes e muitos devem ir num lugar, num outro lugar, porém, nós temos uma presença constante na educação, na saúde, em projetos que eles têm de desenvolvimento, projetos que vão se apresentando em cada uma das comunidades. Nós aqui estamos presentes e em cada um desses lugares. E que fazemos? O que podemos fazer, por exemplo, o bautismo, como mulheres sacerdotes, como profetas. Nós acompanhamos os indígenas e quando o sacerdote não pode estar presente e é preciso,
fazer um batismo, nós batizamos. Se há a possibilidade de que alguém quer casar, nós também fazemos a presença e estamos testemunhas do amor deste casal. E muitas vezes nos tocou escutar confissão, que não nos escutem, mas nós demos a absolução e no fundo do nosso coração nós dizemos com a humildade desse homem ou dessa mulher, fazem para nós com situações de doença e que pessoas que estão perto da morte, nós acreditamos que Deus Pai atua, porque a presença da mulher na Amazônia é muito grande e muito fecunda, e não somente as missionárias, mas também de muitas congregações religiosas. E nesse momento, estamos trabalhando a nível intercongressional em equipes itinerantes de homens e mulheres em uma canoa por todos esses grandes rios que há na Amazonas, e a participação da mulher deve ser muito maior dentro da igreja, eu creio que sim, mas pouco a pouco vamos e chegaremos até lá, mas pouco a pouco. Não podemos fazer pressão, não podemos brigar. Eu creio que nós temos que, com um diálogo, com um encontro, eu creio que pouco a pouco daremos a resposta ao que a igreja e o mundo nos pede. Porém, sim, como mulheres somos muito importantes na floresta amazônica, e lá estamos. Os sacerdotes e os senhores bispos, é mais difícil, porque tem que atender uma área muito grande, tem que ir para cá, para lá, para lá, para lá. E vocês sabem que a Amazônia é muito grande, as distâncias geográficas são imensas e os custos são também muito elevados. E por isso temos falta de... Essa pergunta em espanhol. Falando na Amazônia, muitas vezes houve um desprezo em relação a alguns povos indígenas, como também o Santo Padre lembrou hoje pela manhã. E sábado, depois da cerimônia, durante a festa de São Francisco, nos Jardins do Vaticano, alguns meios de comunicação americanos interpretaram a figura da mulher grávida como um símbolo pagão de fertilidade. Portanto, eu creio que seria interessante ouvir a vossa opinião, falando da enculturação e dos respeitos dos valores da tradição amazônica. Como vocês interpretam essa imagem, que é uma imagem muito forte? A mulher amazônica, e como ela é considerada, essa figura indígena, e qual é a ligação com o sínodo. Interpretá-la, cada um tem a sua interpretação. A Virgem Maria, Madre Terra, provavelmente aqueles que utilizaram este símbolo quiseram demonstrar a fertilidade, a vida, a mulher, a vida presente nesses povos amazônicos, e a Amazônia como uma entidade plena. É ainda mais importante que o mundo europeu e romano aprendam que as outras culturas também sabem falar da vida, do bem-estar, da vida fraterna, de uma outra maneira de viver, e não apenas consumir ou acumular bens. E nós precisamos aprender isso. Não pode haver uma única voz. Cada cultura tem a sua voz. Cada cultura tem uma sua sabedoria. E essa sabedoria ameríndia de que fala o Papa. 5 anos atrás, eu havia dito aos bispos da França que, para falar de ecologia, seria preciso ouvir aquilo que os povos da África e da América e da Amazônia dizem sobre as relações entre humanos e a terra. Antes, acreditava-se que isso era idolatria, falta de civilização, porque acreditávamos que a verdade era nossa e os outros não tinham nada. Eu quero contar uma história.
no meu coro da paróquia, fui convidado em Paris para a música sagrada e eu os levei na capela da Medalha Milagrosa e vendo o corpo de Santa Catarina, uma senhora pediu: o que é? Essa é a santa que viu a Virgem. E sim, e ouço alguém que diz: são incríveis esses missionários, nós não podemos ter os nossos cultos e eles colocam os deles no altar. Eu creio que isso é realmente um dos grandes assuntos do Sínodo e é um dos grandes serviços que podemos dar aos povos que se sentem mais civilizados do que os outros. Transmissão direto da sala da imprensa da Santa Sé. Briefing sobre o primeiro dia de trabalhos do Sínodo da Amazônia. Vatican News faz uma transmissão ao vivo. Presentes: Irmã Alba Teresa Garcia de Castilho, colombiana, pertencente à Congregação das Missionárias Lauritas. Na sequência, ela anuncia os componentes da mesa. Prefeito para o Dicastério da Comunicação, Dr. Paulo Custini. Padre Giacomo Costa, secretário da Comissão para Informação e também diretor da revista Aggiornamento Sociale. Monsenhor David Martínez de Aguirre, bispo do Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Peru. Foi quem recebeu o Papa para fazer a abertura simbólica desse sínodo, em janeiro do ano passado. Irmã Teresa Cedi Castilho, missionária da Congregação das Lauritas. Madre Laura, colombiana, trabalha na selva e trabalhou na preparação desse sínodo, na escuta em 6 dos 9 países. Note bem o caro ouvinte. Friso a palavra países amazônicos. Prossegue então. À direita da freira está Monsenhor Lafon, que é bispo da Diocese de Cayenne, Guiana Francesa. Desde 2004, radicado no Brasil, há 15 anos, portanto, no Amazonas. É francês e também trabalhou na África do Sul como missionário. Toma a palavra o padre Giacomo, que em seguida transmitirá a freira que está coordenando os trabalhos. Irmã Alba Teresa Garcia de Castilho. Qual o objetivo do sínodo? Palavras literais. Mostrar que temos que ouvir os povos da Amazônia. Como missionários, como um missionário dominicano entre os povos indígenas, fazendo parte da igreja que dia a dia convive com esses povos. É uma realidade que tende a ser absorvida ou destruída pelo resto do planeta. Aqui então faço uma pausa, prezados ouvintes. Desse modo vago, obscuro, se inicia a apresentação desse briefing, do referido briefing.
prossegue a expositora. É difícil encontrar no Ocidente quem esteja disposto a escutar o que está acontecendo no Amazonas. Estou em Roma depois de o Papa Francisco ter vindo ao Amazonas para um encontro com os indígenas, onde quis tomar a iniciativa de escutar o que tinham a dizer e quis dar-lhes a atenção que eles pediram. Queremos que a igreja seja nossa aliada, caminhe conosco. Isso então teriam dito os tais representantes dos grupos indígenas ao Papa, que por sua vez, segundo o relato dessa freira expositora, teria acrescentado: queremos que vocês nos ajudem, aos bispos, religiosos, missionários, para encontrar novos caminhos. Aqui, caros amigos, eu me permito mais uma pausa. Mais uma vez, o Papa Francisco ressalta estar à busca de outro caminho. A pergunta se impõe: de que caminho se trata? Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Foi Ele quem constituiu a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é o luzeiro para toda a humanidade. Por acaso haveria algum caminho fora dele que desse caminho não seja? Prosseguimos. Ainda com a palavra a referida freira expositora. Estamos em Roma para participar desse processo. Queremos que essa vida, essa riqueza nos facilite ou nos complique. Mais uma vez, comento eu, a linguagem enigmática, confusa, obscura, indecifrável em suma, que é característica de muitos dos textos do Concílio Vaticano II e do que se lhe seguiu. O Papa quer tornar visíveis essas comunidades, propor essa realidade ao mundo inteiro. Mais uma vez, de que se trata? Propor essa realidade ao mundo inteiro. É uma frase que pode ser tomada em várias acepções, e cujo significado elástico é praticamente ilimitado. Pode significar 1000 coisas, como pode ser apenas uma frase de efeito, sem nenhum alcance concreto. Agora, prosseguindo, continuamos com as palavras da expositora. É comovente ser parte desse sínodo. Momento de escutar o irmão. Momento de escutar a irmã Alba Teresa Colômbia. Teresa de Castillo, Colômbia. Vocês não imaginam a alegria, portanto, antes era outra freira que se apresentava, companheira dessa, e agora ela passa a palavra à irmã Alba Teresa de Castillo. Vocês não imaginam a alegria de estar em Roma, representando a mulher índia, camponesa e africana. A que título, comento, a que título representa a mulher africana?
camponesa e índia. Mais uma frase que está no rol das indecifráveis. Agradecimento profundo a Deus Pai, Mãe. Note, o caro ouvinte, a alusão mais do que estranha a Deus Pai e em seguida a referência à mãe. Não há o que dizer. Não há o que dizer. Seria alguma referência à famosa teologia de Frei Boff, que fazia alusões dessa natureza? Não sabemos. Prossegue a freira. 9 países em que está presente o bioma amazônico. Faço notar novamente o termo países, que é repisado aqui. Bioma amazônico também. Veja o despropósito. A presença da mulher nesse sínodo, estar aqui, é representar esses povos originários indígenas. Bem, a primeira conferencista, freira, volta a fazer uso da palavra. Na congregação, muitas irmãs como nós passaram pelo Amazonas e fizeram um trabalho muito interessante, desde as mais jovens até as irmãs mais velhas e doutas e doentes. Todas deram o seu trabalho, todas deram a sua contribuição. Recolhemos informações e enviamos ao sínodo. Vamos encaminhando assim a igreja para que nos reconheça. É um trabalho de participação da mulher, que deve ser feito, como se diz em italiano, piano piano. A presença da mulher na floresta amazônica é muito grande. Há muito poucos sacerdotes. Temos uma presença constante, educação, saúde, desenvolvimento. Estamos presentes, temos uma presença constante em cada um desses lugares. O que fazemos? O que podemos fazer? Atenção aqui, caros espectadores. Eis um ponto muito importante dessa elocução. Palavras da freira. Literais, portanto. Batismo, como mulheres e sacerdotes, como profetas, acompanhamos os indígenas. E quando o sacerdote não pode estar presente, e é preciso fazer um batismo, nós batizamos. Se há a possibilidade de que alguém queira casar, nós também nos fazemos presentes, marcamos a nossa presença. E somos assim testemunhas do amor desse casal. E agora, pasmem os ouvintes. Prossegue a freira. Palavras literais mais uma vez. E muitas vezes nos tocou escutar confissão. Que não nos escutem.
mas no fundo do coração, a misericórdia de Deus, acreditamos que Deus atua, né, em pessoas que estão à beira da morte, desse modo. Pouco a pouco chegaremos até lá. Não devemos pressionar. Tema tabu. Não deve ser colocado na praça pública. Note bem, caro ouvinte, já tratamos em nossos vídeos da estratégia aventada pelo Frei Beto. Não falemos logo de início em teologia da libertação. Saibamos apresentar os passos gradativamente, ir introduzindo os ouvintes para reuniões em que falemos de temas aparentemente neutros, até que depois possamos despertar o interesse em temas revolucionários e insuflar a revolta. Veja aqui como ela diz, não colocar o tema em praça pública, porque evidentemente não seria bem aceito. Isso que estamos propondo é uma exigência dos povos indígenas de um sacramento. Assim, ela se pronuncia. E agora vejam o acréscimo, como ainda é mais significativo. Esse é um processo que não sabemos onde nos levará. Caros ouvintes, é de boa lei seguir um processo, seguir uma via, tomar uma condução que seja, se não sabemos qual é o ponto terminal? Assim procede uma pessoa com um mínimo de bom senso? Evidentemente não. Quer dizer, aqui a insinuação de que os próceres da Igreja Católica, nesse período catastrófico de autodemolição da Igreja, simplesmente, a bem dizer, aventuram-se em algo que eles não querem dizer claramente o que é, ou querem fazê-lo por etapas. Quer dizer, até aqui procederam de modo implícito e fragmentário. Agora dão um passo que parece decisivo, mas é ainda a título de tatear o caminho, porque eles se veem inseguros. A reação contra os desmandos, contra os despautérios que estão sendo apresentados já nos primeiros trabalhos do Sínodo e anteriormente na fase preparatória, são tão evidentes que é preciso usar de subterfúgios, ainda que mal velados, para que essas coisas, esses horrores, sejam introduzidos sem provocar grandes solavancos e cristalizações. Conseguirão? Eis a questão. Prossegue a freira. Há uma exigência de receber os sacramentos descrita aqui. A solução é uma solução que está sendo descrita aqui. O Sínodo confia essa reflexão ao sucessor de Pedro. Muito curiosa e muito expressiva essa referência ao sucessor de Pedro. Porque o Papa Francisco já fez ver e declarou, sem rodeios, que não os papas pós-conciliares perderam o hábito de fazer afirmações ex cátedra, quer dizer, de teor infalível. Bem, como então, nesse sínodo, acerca do qual o próprio Papa declarou, e endossado por vários outros, como Cardeal Baldisseri,
esse sínodo não constitui nenhum ensinamento oficial da Igreja. Como, então, o atual pontífice, que timbra, como, aliás, os demais pontífices que sucederam a Pio XII, em não fazer uso do privilégio da infalibilidade, como ele insinua a freira, que é que faz a insinuação, mas em outra passagem, o Papa Francisco procede da mesma forma, dá a entender, então, que o Espírito Santo atuaria, ou se manifestaria, ou seja lá como for, teria parte na decisão eventual que Francisco venha a tomar sobre o caso do papel das mulheres elevadas à condição de, como que sacerdotisas. Então note-se bem a incongruência disso. A mesma freira, agora, trata da matéria que só por si causa pavor. É inimaginável em termos de fé católica. Vou direto às palavras por ela utilizadas e o ouvinte tire as conclusões cabíveis. Muitas vezes eu me pergunto, houve desprezos a alguns povos indígenas, como fez notar o Santo Padre hoje pela manhã. Sábado, depois da cerimônia nos Jardins do Vaticano, durante a festa de São Francisco, alguns meios de comunicação americanos interpretaram a figura da mulher grávida como um símbolo pagão da fertilidade. Portanto, creio que seria interessante ouvir a opinião de vocês falando sobre a enculturação e do respeito aos valores da tradição amazônica. Como vocês interpretam essa imagem que é muito forte? A mulher amazônica e como ela é considerada essa figura indígena e qual é a ligação dela com o sínodo? Prezados ouvintes, peço que atentem sobremaneira para o que segue. Palavras literais da irmã de Cristo, da esposa de Cristo, da freira. Aspas. Eu não vi uma identificação, é verdade que eu já tenho visto essa imagem em outras ocasiões, em outras oportunidades, mas eu não me identifiquei nem no vicariato com ela. É uma imagem que já foi vista em outras oportunidades, mas não se tem como, não sei, e não se tem bem como interpretá-la. Agora, veja bem, cada um tem a sua interpretação. Palavras da freira. A Virgem Maria, a Madre Terra, provavelmente aqueles que utilizaram esse símbolo quiseram demonstrar a fertilidade, a vida, a mulher,
a vida é presente nesses povos amazônicos como uma entidade plena. Prossegue a freira. Não creio que é preciso criar ligações com a Virgem Maria ou com um elemento pagão. Assim, comento agora. Assim, ela se esquiva da situação. Trata-se daquela estatueta que apresenta uma mulher despida, uma estatueta pagã. Então, a freira, com um desembaraço, com uma ousadia, com uma desenvoltura, que o vocabulário humano não é capaz de descrever, afirma peremptoriamente, repito, não creio que seja preciso criar ligações com a Virgem Maria ou com um elemento pagão. Assim é que ela se refere àquela estatueta do paganismo. Não há necessidade. Prossegue. Essa gravidez, essa vida que estamos celebrando no sínodo, que seja uma luz, não seja um aborto. Veja as alusões, as indicações e a blasfêmia que está contida nessas palavras. Prossegue a freira. Agora vem o fundo da doutrina referente à enculturação, quer dizer, a ideia de que a Igreja Católica Apostólica Romana deve amoldar-se ao erro, deve amoldar-se ao paganismo, e não o contrário, como a Igreja sempre ensinou há 2000 anos. Palavras literais. E ainda mais importante é que o mundo europeu e o romano aprendam que as outras culturas também sabem falar de vida, do bem-estar, da vida fraterna e de outra maneira de viver, e não apenas consumir ou acumular bens. Sem contar a referência indireta ao comunismo, a ideia de esquerdismo, acentuou aqui falar de vida. Volto ao comentário inicial. Nosso Senhor Jesus Cristo, sim, é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora dele. Essa alusão à vida, como a terra, que será feita a seguir, que significam, senão, uma remissão ao paganismo, ao materialismo e a tudo que destoa da fé católica? E nós precisamos, prossegue, aprender isso. Não pode haver uma só voz. Cada cultura deve ter a sua voz, a sua sabedoria, e essa sabedoria ameríndia de que fala o Papa é essa. Eu disse 5 anos atrás aos bispos da França que para falar de ecologia seria preciso saber o que os povos africanos e o que os povos da África, América e Amazônia dizem sobre as relações entre os humanos e a Terra. Caros ouvintes, esse ponto agora eu friso de modo particular. Antes, acreditava-se que isso era idolatria, falta de civilização, porque acreditávamos que a verdade era nossa e que os outros não tinham nada. Sim, a igreja é mãe e mestra da verdade. E aqui ela faz a afirmação mais rotunda possível do relativismo mais crasso, mais anticatólico, mais evidentemente inaceitável.
No local em que eu vivia, na minha paróquia, foram convidados em Paris alguns amigos para a música sacra, e eu os levei para a capela da Medalha Milagrosa. E vendo o corpo de Santa... Eu contarei esse caso, ela disse. Né? E vendo o corpo de Santa Catarina, uma senhora perguntou, o que é? Respondi, essa é a santa que viu a Virgem. Ouço alguém que diz, são incríveis esses missionários. Nós não podemos ter os nossos cultos e eles colocam os deles no altar. Retoma a palavra a freira. Creio que esse é realmente um dos grandes assuntos do sínodo. E um dos grandes serviços que podemos dar aos povos que se sentem, que se acham mais civilizados do que os outros. Aqui está, meus caros ouvintes, o rol completo dos inomináveis dizeres expressos por essa esposa de Cristo. No primeiro briefing, referente aos trabalhos do sínodo. Então, temos aqui uma amostra gravíssima do que está sendo arquitetado, do que está sendo tramado, urdido propriamente, nos bastidores dessa Assembleia. É o momento de acessarmos o foco, de acessar o foco de nossa atenção nesses lances. Porque a Igreja Católica passa por um momento dramático em que a autodemolição, mencionada pelo Papa Paulo VI em 1968, atinge o seu zênite. Não são mais os inimigos que atacam a igreja de fora. É um processo de autodestruição, de autofagia, que não fosse a igreja imortal pela promessa divina, já teriam reduzido a nada, a cinzas, aquela que é a mãe e mestra da verdade, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a porta do céu. Aqui fica então a exposição completa desse horror que presenciamos e que, tudo leva a crer, se Nossa Senhora não intervier antes, é um prenúncio de muitos e outros horrores que se avizinham. Boa noite a todos e a breve.